No vasto abraço do Oceano Índico, onde o azul profundo se funde com o horizonte infinito, emerge uma terra que desafia toda a lógica geográfica e biológica. Não é simplesmente uma ilha, mas um fragmento de um mundo esquecido que se recusa a desaparecer sob o peso do tempo moderno. O Dr. Mateo Rakoto, um homem cuja pele traz gravadas as marcas do sol das terras altas e cujos olhos esquadrinharam os estratos mais profundos da terra, recebe-nos com um olhar carregado de uma sabedoria melancólica. Para ele, Madagascar não é um ponto no mapa, é o 8º continente, um refúgio sagrado que guardou os seus segredos durante éons, enquanto o resto do planeta mudava de forma e rosto. Mateo caminha sobre a terra vermelha, esse pó carmesim que parece sangrar a história dos seus ancestrais, e convida-nos a ouvir o silêncio que só existe nos lugares onde a natureza ainda reina com uma autoridade absoluta e mística. A identidade deste lugar é única, um quebra-cabeça de vida que se separou da norma há milhões de anos, criando um santuário onde o impossível se torna cotidiano, e o antigo respira através de cada folha e cada rocha. Aqui, o tempo não se mede em horas, mas nas pulsações de uma terra que viu nascer e morrer civilizações inteiras enquanto permanecia isolada no seu próprio sonho geológico. Há mais de 160 milhões de anos, a face da Terra sofreu uma transformação violenta e majestosa que mudaria o destino da vida para sempre. O supercontinente de Gondwana, essa massa colossal que unia o que hoje conhecemos como África, América do Sul, Antártida, Austrália e Índia, começou a fraturar-se sob a pressão de forças tectônicas imparáveis. Neste cataclismo de proporções épicas, Madagascar desprendeu-se primeiro da África e mais tarde da Índia, ficando à deriva como uma arca de pedra no meio de um mar nascente. O Dr. Mateo Rakoto explica com voz profunda que esta separação não foi apenas um evento geológico, mas o nascimento de um laboratório evolutivo sem precedentes na história do cosmos. Ao ficar isolada, a ilha converteu-se numa cápsula do tempo, um fragmento de terra que levou consigo uma amostra da vida primitiva e a protegeu das extinções em massa e das ferozes competições que ocorreram nos grandes continentes. Enquanto noutros lugares os mamíferos modernos e os grandes predadores redesenhavam o equilíbrio da natureza, Madagascar permanecia numa solidão oceânica que permitiu que as leis da biologia tomassem um rumo completamente diferente, quase alienígena. Esta fratura ancestral é a ferida que deu vida à diversidade mais estranha do planeta, marcando o início de uma viagem solitária de 80 milhões de anos rumo à singularidade total. Este isolamento prolongado transformou a ilha num crisol da vida, um espaço onde a evolução não seguiu o caminho reto da adaptação comum, mas ramificou-se em formas fantásticas e frequentemente desconcertantes. Milhões de anos de solidão oceânica permitiram que espécies que noutros continentes se extinguiram ou foram deslocadas encontrassem aqui um refúgio onde florescer e transformar-se. O Dr. Rakoto assinala que neste ambiente, a vida viu-se obrigada a reinventar-se constantemente para ocupar cada nicho ecológico disponível, desde as selvas mais densas até os desertos mais áridos. O que na África ou Ásia era uma criatura pequena e discreta, em Madagascar pôde evoluir até se converter em algo majestoso ou terrivelmente estranho. É um fenômeno onde a biologia parece brincar com as formas, permitindo que as plantas desenvolvam defesas contra animais que já não existem e que os insetos imitem texturas que não se encontram em nenhum outro lugar do globo. Esta solidão não foi uma condenação, mas uma bênção de criatividade biológica que converteu a ilha num museu vivo do que a vida pode alcançar quando se lhe permite experimentar sem interferências externas. Cada canto deste território é um testemunho de como a distância e o tempo podem esculpir a carne e a folha, até convertê-las em obras de arte funcionais e únicas, afastadas de qualquer outro ramo da árvore da vida conhecido pelo homem. No coração deste isolamento absoluto surgiu o reino dos lêmures fantasmas, criaturas que são muito mais do que simples animais para quem habita a ilha. Estes primatas de olhos grandes e luminosos, que parecem conter o reflexo de luas antigas, são os verdadeiros espíritos guardiões de Madagascar,
e personificam a adaptação extrema na sua forma mais pura. Mateo Hakoto observa-os com um respeito quase religioso, descrevendo-os como seres que caminham entre o mundo dos vivos e o das sombras, movendo-se com uma agilidade etérea através das copas das árvores. Desde o diminuto lêmur-rato que cabe na palma de uma mão, até ao majestoso Indri, cujo canto melancólico ressoa pelos vales como um lamento ancestral, estes seres ocuparam o lugar que noutros continentes pertencem aos macacos e outros mamíferos. A sua existência é uma prova da fragilidade e da resiliência da evolução isolada, pois desenvolveram comportamentos e estruturas sociais que não existem em nenhuma outra parte do mundo. Para os Malgaches, os lêmures não são apenas habitantes da floresta, mas ancestrais que tomaram uma forma diferente, seres que observam a passagem do tempo com uma paciência infinita. São os fantasmas de um passado que ainda respira, lembrando-nos que neste 8º continente, a vida encontrou formas de persistir que desafiam a nossa compreensão da natureza e do espírito. A geografia de Madagascar é um mapa de contrastes violentos e belezas inquietantes que parecem pertencer a diferentes planetas unidos por uma mesma costa. Ao percorrer a ilha com Mateo, passa-se das praias de areias brancas e águas turquesas que beijam os recifes de coral, para as terras altas centrais, onde as colinas estão envoltas numa neblina eterna e o ar é frio e cortante. É um percurso visual que atordoa os sentidos, onde as florestas tropicais do leste, densas e sempre verdes, contrastam radicalmente com o deserto de espinhos do sul. Uma terra de sol implacável e formas vegetais que parecem tiradas de um pesadelo botânico. As montanhas atuam como muros intransponíveis que prendem as nuvens e dividem a ilha em mundos opostos, criando microclimas onde a vida deve adaptar-se à umidade asfixiante ou à seca mais extrema. Mateo descreve estas terras altas como a alma da ilha, um lugar de horizontes abertos e solos vermelhos onde o vento sussurra histórias dos primeiros homens que chegaram a estas costas. Cada vale esconde um segredo, cada rio leva consigo o sedimento de uma história geológica que se recusa a ser esquecida, formando um mosaico de paisagens que é, em si mesmo, um testemunho da complexidade deste continente perdido que luta para manter a sua essência face ao avanço do mundo exterior. Mas Madagascar não se entende apenas através da sua geografia ou da sua fauna, mas através do profundo sussurro dos ancestrais que impregna cada canto da terra. O conceito do Fade, ou tabu sagrado, é a espinha dorsal da cultura malgache e dita a relação entre o homem e a natureza com uma força que supera qualquer lei escrita. O Dr. Hakoto explica que a espiritualidade na ilha não é algo separado da vida cotidiana, mas está intrinsecamente ligada ao solo que pisam e às árvores que lhes dão sombra. Certas colinas são sagradas, certos animais não podem ser tocados, e certas florestas estão protegidas pela presença invisível daqueles que vieram antes. O Fade é um sistema de crenças que atuou como um guardião silencioso da biodiversidade, impedindo a destruição de ecossistemas inteiros por temor à ira dos espíritos. Os ancestrais não se foram, habitam nas rochas, no vento e no comportamento dos lêmures, conectando a terra sagrada com o destino dos humanos num ciclo eterno de respeito e temor. Esta conexão espiritual é o que permitiu que Madagascar conservasse parte da sua magia. Pois para um malgache, danificar a natureza é danificar a sua própria linhagem e quebrar o equilíbrio que mantém unido o mundo dos vivos com o reino dos mortos. Um dos lugares onde esta conexão entre o sagrado e o geológico se torna mais evidente é no Tsingy, o labirinto de pedra calcária que se ergue como uma fortaleza natural impenetrável. Estas formações de rochas afiadas como lâminas, esculpidas por milênios de chuva e erosão, criam uma paisagem que parece uma catedral de espinhos minerais onde apenas os mais aptos podem sobreviver. Mateo Hakoto descreve o Tsingy como o lugar onde a terra mostra os seus dentes, um terreno tão hostil que serviu como refúgio para espécies que não se encontram em nenhum outro lugar da ilha. Caminhar por estes trilhos de pedra é enfrentar a crua realidade da sobrevivência, onde cada passo deve ser calculado e onde o silêncio é quebrado apenas pelo grito de uma ave ou o movimento rápido de um réptil entre as fendas.
Este labirinto protege os segredos melhor guardados da evolução, atuando como uma barreira física contra a intrusão humana e permitindo que a vida siga o seu curso sem alterações. É um monumento à paciência da natureza, uma estrutura que parece desenhada por um arquiteto divino para ocultar tesouros biológicos que ainda não foram catalogados pela ciência moderna. Nas profundezas destas fendas, a umidade conserva-se e a vida floresce em formas que desafiam a dureza do ambiente, lembrando-nos que, mesmo na pedra mais fria, o espírito de Madagascar encontra uma maneira de prosperar. A flora deste mundo à parte é igualmente alienígena, uma coleção de plantas que parecem ter sido desenhadas para um planeta com leis físicas diferentes. Ao adentrar nas florestas de Madagascar, encontramos-nos com uma vegetação que desafia todas as leis da botânica convencional, onde os troncos incham para armazenar água e as folhas se transformam em espinhos defensivos de formas geométricas perfeitas. Matteo Hakoto guia-nos através deste jardim do Éden distorcido, apontando espécies que desenvolveram simbioses estranhas com insetos e animais que só existem neste canto do Índico. Há plantas que capturam a neblina, outras que florescem apenas uma vez a cada década, e algumas cujas raízes se estendem como tentáculos à procura de nutrientes em solos que parecem estéreis. Esta flora não é apenas um cenário, é a base sobre a qual se constrói todo o ecossistema da ilha, proporcionando alimento e refúgio a criaturas que dependem exclusivamente delas. A diversidade é tão avassaladora que a cada poucos quilômetros a paisagem muda completamente, revelando novas espécies que parecem ter sido criadas por uma imaginação febril. É um encontro com o desconhecido, uma lição de humildade para qualquer cientista que tente categorizar a infinita criatividade de uma terra que teve milhões de anos para experimentar com a forma e a função da vida vegetal. Entre todas estas maravilhas botânicas, destaca-se com uma majestade quase sobrenatural o baobá, conhecido localmente como a árvore de cabeça para baixo. Segundo as lendas que Matteo relata com voz pausada, estes gigantes foram castigados pelos deuses pela sua arrogância, sendo arrancados e plantados de cabeça para baixo, deixando as suas raízes expostas ao céu num gesto de eterna súplica. Estas árvores icônicas são símbolos de resistência e conexão, atuando como pontes entre o mundo terreno e o submundo segundo as crenças das comunidades locais. Com os seus troncos massivos e lisos que podem armazenar milhares de litros de água, os baobás são as sentinelas do tempo, testemunhas mudas de séculos de mudanças climáticas e humanas. Nas planícies poeirentas, a sua silhueta contra o sol poente cria uma imagem que define a essência de Madagascar, uma mistura de força bruta e beleza delicada. Para o Dr. Hakoto, o baobá é o coração da ilha, um organismo que sustenta a vida ao seu redor durante as estações secas e que oferece refúgio a inumeráveis espécies de aves e pequenos mamíferos. A sua presença é um lembrete constante de que nesta terra, a sobrevivência depende da capacidade de adaptar-se e de guardar os recursos com zelo, mantendo uma conexão profunda com os elementos mais básicos da existência. A história de como a vida chegou a este santuário é tão fascinante como as espécies que o habitam, um relato de correntes marinhas e colonizações acidentais através dos séculos. O Dr. Hakoto explica que, após a separação dos continentes, a ilha não ficou completamente selada, mas recebeu os seus primeiros habitantes através de balsas naturais de vegetação, arrastadas pelas tempestades desde as costas da África. Pequenos mamíferos, sementes resistentes e répteis aventureiros cruzaram o canal de Moçambique numa viagem épica de sobrevivência, chegando a uma terra virgem onde não tinham predadores naturais, e onde o espaço para crescer era infinito. Estas correntes oceânicas foram as veias que alimentaram o laboratório de Madagascar, trazendo a matéria-prima que a evolução depois moldaria em formas irreconhecíveis. Cada chegada era um evento fortuito que mudava o curso da história biológica da ilha, permitindo que um único ancestral desse origem a dezenas de espécies diferentes através da radiação adaptativa. É uma narrativa de acaso e destino, onde o oceano atuou tanto como uma barreira intransponível, quanto como uma ponte ocasional, permitindo que a vida se infiltrasse gota a gota neste continente perdido,
até preenchê-lo com uma diversidade que não tem comparação em nenhum outro lugar da Terra. O clima de Madagascar é o motor que impulsiona esta diversidade. Uma dança complexa de ventos de monção e barreiras montanhosas que criam uma miríade de microclimas. As nuvens carregadas de umidade que chegam do leste chocam contra os altos cumes, descarregando chuvas torrenciais que alimentam as selvas mais ricas e densas, enquanto o lado ocidental da ilha permanece numa sombra de chuva perpétua, dando origem a florestas secas e desertos. Matteo Rakoto descreve como estes contrastes climáticos obrigam a vida a ser extremamente especializada, criando ecossistemas que estão a apenas alguns quilômetros de distância, mas que abrigam espécies completamente diferentes. Um lêmur adaptado à umidade da selva não poderia sobreviver no calor abrasador do deserto de espinhos, e esta fragmentação climática é o que permitiu que a ilha albergasse uma quantidade tão vasta de endemismos. O clima não é apenas uma condição meteorológica aqui, é o escultor da biodiversidade, o que decide quem vive e quem morre, e o que dita os ritmos da floração e da migração. Neste cenário de extremos, a vida aprendeu a ler os sinais do céu com uma precisão assombrosa, sincronizando seus ciclos vitais com as breves janelas de oportunidade que as estações oferecem, num equilíbrio delicado que persistiu durante milênios. Ao concluir este primeiro olhar sobre os mistérios da ilha, o Dr. Matteo Rakoto convida-nos a refletir sobre a magnitude do que estamos a presenciar. Madagascar não é apenas um lugar para ser observado. É uma lição sobre a fragilidade do nosso planeta e a assombrosa capacidade da natureza para criar beleza no isolamento. Esta introdução ao 8º continente é apenas o começo de uma viagem mais profunda às entranhas de uma terra que está a desaparecer diante dos nossos olhos, devido à pressão humana e às mudanças climáticas. Matteo, com a sua voz cheia de uma paixão urgente, insta-nos a não ver estas maravilhas como simples curiosidades científicas, mas como tesouros insubstituíveis que pertencem à herança de toda a humanidade. Os mistérios biológicos que se escondem nas selvas de neblina, nos labirintos de pedra e sob a sombra dos baobás estão à espera de serem descobertos, mas o tempo esgota-se. A promessa desta exploração é revelar-nos não apenas o que Madagascar é, mas o que representa para o futuro da vida na Terra. Enquanto o sol se oculta atrás das montanhas vermelhas, deixando longas sombras sobre a terra dos ancestrais, fica claro que esta é uma viagem rumo ao próprio coração da evolução, um caminho que nos levará a entender por que este 8º continente perdido é talvez o lugar mais importante e ameaçado do nosso mundo. O horizonte tinge-se de um carmesim profundo enquanto o Dr. Matteo Rakoto observa as formações rochosas que emergem como presas da Terra Vermelha, testemunhas mudas de um passado que desafia a compreensão humana. Estamos diante do limiar do tempo profundo, um espaço onde a geologia se funde com o mito e onde cada extrato de pedra conta a história de uma fratura catastrófica que mudou o destino do planeta para sempre. Há milhões de anos, esta massa de terra decidiu separar-se do supercontinente Gondwana, iniciando uma viagem solitária através das correntes índicas que a converteria num santuário de isolamento absoluto. Matteo caminha sobre o solo argiloso, sentindo sob os seus pés a vibração de uma terra que não pertence à África nem à Índia, mas a uma dimensão intermédia que o tempo parece ter esquecido deliberadamente. As forças tectônicas não apenas moldaram montanhas e vales, mas erigiram barreiras invisíveis que protegeram as formas de vida mais primitivas do avanço implacável dos grandes predadores continentais. Neste cenário de solidão geológica, o mundo exterior deixou de existir para as criaturas que aqui habitavam, permitindo que o relógio da evolução começasse a marcar um ritmo próprio, alheio às extinções em massa que assolavam outras latitudes. A ilha transformou-se num receptáculo de milagres geológicos, um laboratório onde o basalto e o calcário se converteram no lar de seres que parecem ter escapado dos sonhos de um arquiteto divino. Aqui, o passado não é algo que se estuda nos livros, mas uma presença tangível que respira através das fendas dos maciços e sussurra no vento que percorre as planícies desoladas. Com o passar dos milênios, este isolamento físico deu lugar a uma transformação interna muito mais profunda e misteriosa,
que se gravou no próprio código da existência. A genética do isolamento começou a tecer uma rede de vida tão estranha que hoje nos parece quase alienígena, pois o DNA das espécies Malgaxes iniciou uma divergência drástica em relação aos seus parentes mais próximos no resto do globo. Matteo Hakoto explica com uma mistura de assombro e melancolia como os pequenos mamíferos que ficaram presos neste fragmento de terra se viram obrigados a reinventar-se para sobreviver num ambiente sem competição direta. Os lêmures, esses fantasmas de olhos dourados que hoje saltam entre os ramos, são o resultado deste experimento evolutivo sem precedentes onde a ausência de macacos e grandes felinos permitiu uma radiação adaptativa sem igual. Cada gene mutado, cada adaptação física e cada comportamento social único são as cicatrizes de uma luta pela vida que se travou em total escuridão para o resto do mundo científico. Não se trata apenas de variações menores na cor da pelagem ou no tamanho do corpo, mas de uma reescrita completa das leis da biologia que regem noutros continentes. Os ancestrais da selva observavam, desde o seu plano espiritual, como estas criaturas se convertiam nos guardiões de um equilíbrio frágil que dependia exclusivamente da estabilidade da ilha. A diversidade aqui não é apenas uma estatística. É um testemunho da resiliência da vida quando lhe é dado o espaço suficiente para sonhar formas novas e audazes. Na quietude da noite malgache, pode-se quase sentir o pulso dessas hélices de DNA que se retorcem e mudam, criando uma sinfonia biológica que não se repete em nenhum outro canto do universo conhecido. Mas a vida não surgiu apenas das entranhas da Terra ou dos sobreviventes do naufrágio continental, mas também chegou das alturas e das ondas num fenômeno que Matteo descreve como o voo das sementes viajantes. Através das vastas extensões do Oceano Índico, impulsionadas por ciclones ferozes ou transportadas em balsas de vegetação à deriva, as primeiras plantas colonizadoras alcançaram estas costas virgens. Eram pioneiras silenciosas, sementes resistentes que carregavam no seu interior a promessa de florestas inteiras e desertos de espinhos que ainda não existiam. Ao tocar o solo fértil e vulcânico de Madagascar, estas viajantes encontraram-se com uma tela em branco onde podiam expandir-se sem as restrições das suas terras de origem. Os baobás, com os seus troncos massivos que parecem raízes procurando o céu, começaram a colonizar as planícies, enquanto as orquídeas mais delicadas encontravam refúgio na umidade das selvas de montanha. Esta colonização vegetal foi o prelúdio necessário para a criação dos ecossistemas complexos que o Dr. Hakoto estuda com tanta devoção, pois cada planta estabelecia o nicho ecológico para um inseto, uma ave ou um lêmur específico. A interação entre estas espécies imigrantes e o solo ancestral criou uma arquitetura verde de uma complexidade avassaladora, onde cada folha e cada espinho tem uma razão de ser ditada pela necessidade de sobreviver num ambiente fechado. A paisagem transformou-se num mosaico de contrastes, desde a exuberância úmida do leste até a aridez desafiante do sul, preparando o cenário para que a vida animal alcançasse o seu máximo esplendor. É uma história de acaso e destino, onde uma simples semente cruzando o mar pôde mudar para sempre a fisionomia de um continente inteiro. Finalmente, o ciclo de formação completou-se com o fechamento definitivo das portas oceânicas, um evento que selou o destino de Madagascar como um laboratório evolutivo hermético e sagrado. As correntes marinhas e as mudanças no nível do mar terminaram por isolar completamente a ilha, ditando que a partir desse momento, o que ocorresse dentro das suas fronteiras ficaria lá para sempre. A evolução tomou então um caminho sem retorno rumo ao fantástico, afastando-se definitivamente das trajetórias biológicas da África ou Ásia. Matteo Hakoto adverte que este fechamento não foi apenas uma barreira física, mas o nascimento de uma singularidade biológica, onde as regras normais da natureza parecem suspensas ou alteradas. Os lêmures fantasmas converteram-se nos soberanos indiscutíveis deste reino isolado, evoluindo em formas que vão desde os diminutos lêmures rato até aos gigantescos lêmures preguiça, que uma vez caminharam por estas terras. A ilha tornou-se um mundo à parte,
Um oitavo continente que guardava os seus segredos sob a sombra das grandes florestas e dentro dos labirintos de pedra dos Tsingy. Os tabus ancestrais, os Fade, começaram a surgir na cultura humana posterior como um eco desta necessidade de proteger o que é único e insubstituível. Tudo o que vemos hoje é o resultado desse isolamento final, dessa porta que se fechou para permitir que a magia da adaptação criasse maravilhas que não poderiam existir em nenhum outro lugar. Enquanto o doutor contempla a imensidão da paisagem, entende que este laboratório natural é tão perfeito quanto vulnerável, pois a sua maior fortaleza, o seu isolamento, é também a sua maior fraqueza perante um mundo moderno que já não respeita as fronteiras da natureza. A história de Madagascar é a história de uma aposta evolutiva que se jogou a tudo ou nada na solidão do oceano, e cujo resultado é a joia mais estranha e preciosa da coroa da vida na Terra. O Dr. Mateu Rakoto caminha com passo lento sobre o tapete de folhas secas enquanto observa como a luz do sol se filtra entre as copas das árvores centenárias. Neste recanto do mundo, a vida não simplesmente ocorreu, mas explodiu numa dança de formas impossíveis que desafiam a lógica biológica convencional. Tudo começou com um pequeno viajante solitário, um ancestral comum que chegou a estas costas há milhões de anos sobre balsas de vegetação à deriva. Aquele pequeno proscímio encontrou uma terra sem competição e sem os grandes predadores africanos, o que desencadeou um dos eventos de radiação evolutiva mais assombrosos da história do planeta. De uma só linhagem surgiram dezenas de espécies distintas, cada uma adaptada a um canto específico da ilha, desde as selvas úmidas do leste até aos desertos áridos do sul. Os lêmures não são apenas animais, são o eco vivo de um isolamento que permitiu que a evolução experimentasse com uma liberdade absoluta. Mateu observa um grupo de lêmures de cauda anelada e reflete sobre como cada variação na cor dos seus olhos ou no comprimento das suas extremidades conta a história de um nicho conquistado. É uma explosão de biodiversidade que transformou um pequeno náufrago numa dinastia de primatas que não existe em nenhum outro lugar do universo conhecido. Entre todas estas criaturas, existe uma que parece ter sido desenhada pela imaginação de um alquimista ou pelos pesadelos de uma criança. O Aie é, para o Dr. Mateu, o demônio da evolução, e ao mesmo tempo a sua obra-prima mais estranha. Com as suas orelhas de morcego capazes de detectar o mais ínfimo movimento sob a casca das árvores e os seus incisivos de roedor que nunca param de crescer, este lêmur noturno desafia qualquer classificação simples. Mas é o seu dedo médio, uma estrutura fina e esquelética, o que representa o auge da especialização. Utiliza-o como um percussor sônico para localizar larvas ocultas na madeira, atuando como um carpinteiro biológico que preenche o nicho que noutros continentes ocupam os pica-paus. Para as comunidades locais, a sua aparência estranha alimentou lendas de mau agouro. Mas para a ciência, é o testemunho de como a vida pode esticar-se e moldar-se até formas quase irreconhecíveis quando a sobrevivência depende de encontrar comida onde ninguém mais pode fazê-lo. O Aie move-se como uma sombra entre os ramos, lembrando-nos que em Madagascar o estranho é a norma e o convencional é uma exceção esquecida há muito tempo. Às vezes, Mateu detém-se diante dos depósitos de fósseis nas cavernas profundas e sente o peso dos gigantes que já não caminham entre nós. Houve um tempo em que os lêmures não eram apenas pequenas criaturas ágeis, mas colossos que dominavam a paisagem. O lêmur preguiça, ou Archaeoindris, chegava a pesar tanto como um gorila moderno, movendo-se com uma parcimônia majestosa através das copas das árvores, que hoje nos parecem demasiado frágeis para sustentar tal magnitude. Estes gigantes esquecidos são os fantasmas que perseguem a memória da ilha, e os seus restos ósseos contam uma história de esplendor e queda. Mateu acaricia a superfície de um crânio fossilizado, e sente uma melancolia profunda ao pensar em como estes seres conviveram com os primeiros humanos antes de desaparecerem para sempre. A megafauna de Madagascar era um espelho da abundância da terra, e o seu desaparecimento deixou vazios ecológicos que ainda hoje tentamos compreender. Os lêmures atuais são os parentes pequenos daqueles titãs,
os sobreviventes de um mundo que encolheu, mas que ainda conserva a nobreza dos seus ancestrais em cada olhar dourado que brilha na penumbra da floresta. À medida que a paisagem se transforma e a umidade da selva cede perante o calor implacável do sul, o Dr. Hakoto adentra na floresta de espinhos. Este é um reino de resistência pura, um lugar onde as plantas renunciaram às folhas largas para se converterem em fortalezas de espinhos e troncos suculentos que armazenam cada gota de umidade. Neste ecossistema alienígena, a água é o recurso mais sagrado e a moeda de troca da sobrevivência. As árvores da família Didiereaceae erguem-se como lanças para o céu, cobertas de espinhos que protegem o seu tesouro líquido dos herbívoros desesperados. No entanto, mesmo aqui, a vida encontrou uma fenda por onde prosperar. Os lêmures saltam entre os ramos espinhosos com uma precisão cirúrgica, as suas mãos adaptadas para evitar as pontas afiadas enquanto procuram o sustento num ambiente que parece rejeitar a própria existência. É uma lição de humildade para qualquer observador, pois aqui a natureza não convida a entrar, mas impõe condições severas que apenas os mais aptos e pacientes podem cumprir. A floresta de espinhos é um monumento à tenacidade, um labirinto onde cada organismo aprendeu a viver com o mínimo, transformando a escassez numa forma de arte biológica. Não são apenas os mamíferos que contam a história desta fragmentação criativa, pois os camaleões da ilha são os verdadeiros mestres do engano visual e da adaptação cromática. Madagascar alberga quase metade de todas as espécies de camaleões do mundo, desde o minúsculo Brookesia, que cabe na ponta de um dedo, até ao imponente camaleão de Parson. Mateu observa um deles mudar de tonalidade não apenas para se camuflar, mas para comunicar os seus estados de ânimo e regular a sua temperatura sob o sol tropical. Os seus olhos independentes giram como radares biológicos, esquadrinhando um mundo fragmentado em microclimas onde cada vale e cada montanha podem albergar uma espécie que não existe 1 quilômetro adiante. A evolução destes répteis reflete a geografia acidentada da ilha, onde o isolamento dentro do isolamento criou uma explosão de cores e formas. Cada camaleão é um microcosmo do seu ambiente, uma criatura que aperfeiçoou a arte da paciência e da precisão, esperando o momento exato para lançar a sua língua pegajosa e reclamar o seu lugar na cadeia alimentar deste continente em miniatura. No entanto, em todo o reino deve haver um soberano que mantenha o equilíbrio, e nas sombras da floresta espreita a fossa. Este predador alfa solitário, com o seu corpo esbelto de felino e as suas garras retráteis, é na realidade um parente próximo dos mangustos que evoluiu para ocupar o trono dos carnívoros. Mateu sabe que a presença da fossa é vital para a saúde do ecossistema, pois a sua caça seletiva regula as populações de lêmures e evita que o consumo excessivo de vegetação destrua a floresta. Ver uma fossa mover-se pelo solo da selva é presenciar a elegância do perigo puro. É um fantasma que patrulha os limites do visível, uma força necessária que garante que a roda da vida continue a girar. Apesar da sua reputação temível, a fossa é uma peça frágil deste quebra-cabeça biológico, um caçador que depende inteiramente da integridade do seu lar florestal. A sua solidão é a solidão do líder, um ser que caminha por trilhas ocultas garantindo que o espírito dos lêmures fantasmas se mantenha alerta e forte através das gerações. A interconexão da vida em Madagascar atinge a sua expressão mais poética na relação entre as flores e os seus polinizadores. Mateu recorda sempre a história da orquídea de Darwin, uma flor com um receptáculo de néctar tão profundo que parecia impossível de alcançar. O grande naturalista previu que deveria existir uma mariposa com uma tromba suficientemente longa para beber esse néctar, e anos depois descobriu-se a mariposa esfinge de Morgan, confirmando que a natureza nesta ilha prefere a simbiose extrema antes que a simplicidade. Esta dança simbiótica repete-se em milhares de espécies de orquídeas que adornam os ramos das árvores, cada uma com um aroma e uma forma desenhados para atrair um único aliado específico. É uma dependência mútua que roça a perfeição, mas que também acarreta um risco imenso, pois se um desaparece, o outro está condenado a segui-lo rumo à extinção.
As selvas de Madagascar são uma rede invisível de fios dourados que unem a flora e a fauna num abraço eterno, uma arquitetura de vida tão complexa que qualquer alteração no sistema ressoa como um trovão no silêncio da montanha. Finalmente, o Dr. Mateu observa os rios que serpenteiam pela geografia da ilha, transportando sedimentos em direção ao oceano, no que muitos chamam de rios de sangue vermelho. Esta coloração característica, produto da erosão dos solos lateríticos ricos em ferro, é uma ferida aberta que mostra a fragilidade do terreno. Antes que o homem pusesse um pé nestas terras, a erosão natural já modelava a paisagem, criando cânions e vales profundos que serviam como barreiras para a fauna. No entanto, o que antes era um processo geológico lento, converteu-se numa hemorragia visual que tinge as águas da costa. A água, que flui das terras altas para as planícies, é o sistema circulatório de Madagascar, levando a vida aos campos de arroz e às selvas baixas, mas também advertindo sobre a perda da camada fértil que sustenta todo este edifício biológico. Mateu observa como o vermelho intenso da água contrasta com o azul do mar, uma imagem poderosa que simboliza a luta constante entre a terra e os elementos. Estes rios são os narradores da história geológica da ilha, testemunhas de como o tempo e o clima esculpiram cada canto deste oitavo continente perdido antes que o destino humano começasse a escrever o seu próprio capítulo. A hidrografia da ilha não é apenas um mapa de correntes, mas o reflexo de uma terra que sangra a sua própria história rumo ao infinito do Oceano Índico, lembrando-nos que tudo o que flui tem uma origem sagrada e um destino incerto. O doutor sente que cada gota desse sedimento vermelho é uma parte da alma de Madagascar que escapa, uma advertência silenciosa de que a joia da coroa da evolução precisa ser protegida antes que o mar engula os últimos vestígios da sua glória ancestral. O fluxo constante dos rios é o pulso da ilha, um batimento que persistiu através das eras e que agora parece acelerar-se perante as mudanças que se avizinham no horizonte. Mateu fica em silêncio, ouvindo o murmúrio da água contra as pedras, sabendo que cada som é uma mensagem dos ancestrais que ainda habitam nas raízes das árvores e nas profundezas das cavernas de cristal. A história de Madagascar é uma sinfonia inacabada, e cada espécie, cada rio e cada espinho é uma nota essencial nesta composição que a natureza tardou milhões de anos a aperfeiçoar e que nós temos o dever de ouvir com reverência e assombro. A luz do entardecer tinge a paisagem de um dourado profundo, e por um momento, o tempo parece deter-se, permitindo que o Dr. Hakoto se funda com a terra que tanto ama, sentindo a conexão invisível que une os lêmures gigantes do passado com as pequenas sombras que agora saltam entre os ramos, num ciclo eterno de vida, morte e renascimento que define o próprio coração deste continente esquecido. O Dr. Mateu Hakoto caminha agora com passo firme mas precavido, deixando para trás as margens tingidas de ocre para adentrar num mundo onde a própria terra parece ter se convertido num exército de lanças petrificadas que apontam para o firmamento azul. Encontramo-nos diante do enigma dos Tsingy, esses labirintos de pedra calcária que se estendem como um oceano de agulhas cinzentas, onde a geologia não apenas dita a paisagem, mas impõe as regras mais estritas para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Estas formações são o resultado de milênios de erosão por chuvas ácidas que dissolveram a rocha até criar cristas tão afiadas que poderiam cortar a pele com o mais leve roçar. Um cenário que parece tirado de um pesadelo mineral ou de um planeta distante onde a suavidade foi desterrada para sempre. Neste ambiente de uma beleza aterradora, o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo assobio do vento que se infiltra entre as fendas profundas e escuras, lembrando-nos que aqui a natureza construiu uma fortaleza inexpugnável, onde apenas os mais aptos e especializados podem reclamar um lar. Cada passo do doutor ressoa nas paredes de pedra, e ele explica-nos que este caos geológico é na realidade um refúgio evolutivo, um lugar onde o tempo congelou em formas geométricas perfeitas, e onde a vida teve que aprender a caminhar sobre o fio de uma navalha literal para não perecer na tentativa de conquistar este deserto vertical de calcário e sombras.
Observamos então com assombro como a vida desafia estas arestas mortais, pois nos cumes dos Tsing habitam os Sifakas de Decken, criaturas que parecem possuir uma agilidade sobrenatural, enquanto saltam de uma ponta afiada para outra com uma precisão que desafia as leis da física. Estes primatas evoluíram de maneira assombrosa, desenvolvendo mãos e pés com almofadas especializadas que atuam como couro endurecido, permitindo-lhes agarrar-se a superfícies cortantes sem sofrer dano algum. Uma adaptação que os converte nos acrobatas definitivos deste reino de pedra. É fascinante ver como os seus corpos se moldaram para este terreno específico, movendo-se com uma graça etérea enquanto procuram os escassos brotos verdes que crescem nas fendas mais profundas, onde a umidade se conserva por alguns instantes antes de ser evaporada pelo sol implacável. A flora aqui também é um milagre da resistência, com plantas xerófitas que renunciaram às folhas grandes para transformar-se em estruturas compactas e espinhosas, que armazenam cada gota de água como se fosse ouro líquido, preparando-nos para entender que em Madagascar a beleza vem sempre acompanhada de uma defesa feroz. O Dr. Hakoto aponta uma pequena planta que brota diretamente da rocha nua, lembrando-nos que a evolução não conhece limites quando se trata de ocupar um nicho ecológico, e que estes lêmures são o testemunho vivo de uma especialização tão extrema que não poderiam sobreviver em nenhum outro canto do planeta, ficando presos pela sua própria perfeição neste castelo de cristal acinzentado. Ao descer das alturas minerais e cruzar para as planícies de Menabe, a paisagem transforma-se radicalmente para nos apresentar as sentinelas invertidas da ilha, os majestosos baobás que se erguem como colunas de um templo antigo dedicado a divindades esquecidas. Para os ancestrais da selva e as comunidades locais, estas árvores não são simples vegetais, mas seres sagrados que possuem alma e que, segundo as lendas, foram plantados de cabeça para baixo pelos deuses, deixando as suas raízes expostas ao céu para que pudessem comunicar-se diretamente com o cosmos. O Dr. Mateu acaricia a casca lisa e fria de um gigante milenar, explicando que estas árvores são depósitos vitais de água que permitem a vida nas regiões mais áridas, funcionando como pontes espirituais que conectam o mundo dos vivos com o submundo dos antepassados. A luz do sol filtra-se entre os seus ramos nus, criando sombras alongadas que parecem dedos que tentam tocar a terra sagrada, enquanto o ar se enche de um respeito quase religioso que emana destes guardiões silenciosos que viram passar séculos de história humana e natural, sem se imutar. Na cosmovisão malgache, o baobá é o símbolo da imortalidade e da resistência, um lembrete de que mesmo na seca mais extrema, a vida pode florescer se tiver raízes suficientemente profundas para alcançar a sabedoria da terra, mantendo um equilíbrio místico que define a identidade de todo o povo que habita sob a sua sombra protetora. Deixando para trás a majestade dos baobás, internamo-nos no coração do reino dos espinhos no extremo sul, um ecossistema que parece uma fortaleza orgânica desenhada para repelir qualquer tentativa de intrusão. Aqui, a floresta espinhosa apresenta-se como um emaranhado impenetrável de plantas que renunciaram à suavidade, onde cada caule, cada ramo e cada folha se converteu numa arma defensiva contra a aridez extrema e os herbívoros famintos. É um lugar de sobrevivência extrema, onde a família das Didiereaceae domina o horizonte com as suas formas colunares cobertas de espinhos longos e afiados, que brilham sob o sol abrasador como se fossem feitos de aço. O Dr. Hakoto adverte-nos que neste lugar nada é o que parece, pois o que à primeira vista parece um deserto morto é na realidade um fervilhar de vida adaptada a condições que matariam qualquer outra espécie em questão de horas. As plantas desenvolveram mecanismos internos para realizar a fotossíntese com o mínimo gasto de umidade, e as suas defesas são tão ferozes que até os lêmures mais intrépidos devem mover-se com um cuidado extremo para não ficarem empalados nesta selva de agulhas. É uma guerra constante pela existência, um teatro da evolução onde a hostilidade do ambiente forjou seres de uma resistência inquebrantável, lembrando-nos que a vida no 8º continente não pede permissão para existir, mas impõe-se através da força e da adaptação mais radical imaginável. Enquanto caminhamos por este solo poeirento,
O Dr. Mateu detém-se para refletir sobre os fantasmas que ainda caminham entre nós, evocando a memória das aves-elefante. Aquelas criaturas colossais que uma vez foram as donas indiscutíveis destas terras. Eram as maiores aves que jamais existiram, gigantes não voadores que podiam alcançar os 3 metros de altura e cujos ovos, que ainda se encontram fragmentados na areia, são testemunhos mudos de uma megafauna que não pôde sobreviver ao encontro com a humanidade. O doutor conecta a resistência das plantas espinhosas atuais com estes gigantes extintos, sugerindo que muitas das defesas que vemos hoje na flora evoluíram originalmente para se protegerem destes colossos que devoravam ramos inteiros com os seus bicos poderosos. O eco dos seus passos gigantes parece ressoar ainda no vento do sul, uma presença espiritual que nos fala de uma Madagascar que já não existe, mas que continua a moldar o presente através das pegadas evolutivas que deixou para trás. A perda destas aves deixou um vazio imenso no ecossistema, alterando a dispersão de sementes e mudando a estrutura da floresta para sempre, o que nos leva a pensar na fragilidade dos gigantes perante as mudanças rápidas e em como a ausência de uma única espécie pode transformar todo um continente num cemitério de memórias e adaptações que já não tem a quem combater. Num contraste quase poético com os gigantes desaparecidos, o doutor convida-nos a baixar o olhar para a palma da sua mão, onde um pequeno microcebus, o lemur-rato, observa-nos com olhos enormes e brilhantes que parecem conter toda a curiosidade do universo. Estes são os menores primatas do mundo, seres diminutos que pesam apenas alguns gramas e que representam a outra face da moeda evolutiva em Madagascar, demonstrando que a pequenez é também uma estratégia de sucesso retumbante. Apesar do seu tamanho insignificante, estes lêmures são peças fundamentais na cadeia trófica atual, atuando como polinizadores noturnos e dispersores de sementes enquanto se movem como faíscas entre a folhagem densa para evitar os predadores. O Dr. Mateu explica com ternura que a vida destes pequenos seres é uma corrida constante contra o tempo, com metabolismos acelerados e uma capacidade de adaptação que lhes permite entrar em estados de letargo durante as épocas de escassez, uma maravilha biológica que lhes permitiu sobreviver enquanto os gigantes caíam. Observar um lêmur-rato é entender que a importância de uma espécie não se mede pelo seu volume físico, mas pelo seu papel no intrincado tecido da vida, onde cada pequena sombra que salta entre os ramos é um fio vital que sustenta a integridade de todo o ecossistema florestal face às ameaças externas. A viagem continua rumo às selvas orientais, onde o ar se torna pesado pela umidade e o som se converte na linguagem dominante da sobrevivência. De repente, um grito melancólico e potente rasga a densidade da floresta, um canto que parece uma mistura entre uma sirene de neblina e o lamento de um espírito antigo. É o chamado do Indri, o maior lêmur que sobrevive hoje em dia. O Dr. Hakoto guarda silêncio absoluto, permitindo que a vibração do canto penetre nos nossos ossos, explicando que esta comunicação vocal é vital no dossel florestal, onde a visibilidade é quase nula devido à vegetação exuberante. Os Indris não têm cauda longa como os seus parentes, mas possuem vozes que podem ser ouvidas a quilômetros de distância, marcando territórios e fortalecendo vínculos familiares numa sinfonia que ressoou nestas montanhas durante milhões de anos. Para o doutor, este canto é o coração palpitante de Madagascar, um chamado de auxílio e de identidade que nos lembra que a selva está viva e que possui uma cultura própria, baseada em sons e frequências que nós apenas começamos a decifrar. A comunicação aqui não é um luxo, mas uma necessidade absoluta para manter a coesão dos grupos num ambiente onde perder-se significa a morte e onde cada nota emitida por um Indri é uma declaração de existência perante a imensidão verde que ameaça devorar tudo. Mas não apenas nas alturas se trava a batalha pela vida, pois ao baixar o olhar para o solo da floresta e os troncos cobertos de musgo, descobrimos um mundo de invertebrados que parecem saídos de um sonho febril ou de um pesadelo de design. O doutor aponta um bicho-folha que permanece absolutamente imóvel, cuja anatomia imita com uma perfeição aterradora cada nervura e cada mancha de decomposição de uma folha real, convertendo-se num fantasma invisível para os seus inimigos. Perto dali,
O besouro girafa mostra-nos o seu pescoço desproporcionalmente longo, uma especialização evolutiva extrema que os machos utilizam para lutar pelas fêmeas e para construir ninhos elaborados com folhas enroladas. Estas criaturas são exemplos perfeitos de como o isolamento de Madagascar permitiu que a evolução experimentasse com formas e funções que não se encontram em nenhum outro lugar da Terra, criando uma galeria de arte biológica onde a estética e a utilidade se fundem em seres diminutos, mas complexos. O Dr. Matteu explica-nos que estes invertebrados são os engenheiros invisíveis da floresta, reciclando nutrientes e servindo de base para toda a pirâmide da vida, lembrando-nos que a verdadeira magia da ilha reside nos detalhes mais pequenos, nesses seres que frequentemente ignoramos, mas que possuem uma sofisticação técnica que supera qualquer invenção humana. Esta riqueza biológica não passou despercebida para os habitantes humanos da ilha, e o Dr. Hakoto introduz-nos agora na farmácia dos ancestrais, um conhecimento ancestral que converteu a flora de Madagascar num tesouro da medicina tradicional malgache. Durante séculos, as comunidades locais aprenderam a ler o livro da natureza, identificando plantas que podem curar desde febres tropicais até feridas profundas, utilizando a etnobotânica como uma ferramenta de sobrevivência e conexão espiritual. O doutor mostra-nos a vinca de Madagascar, uma planta de flores delicadas que deu ao mundo compostos cruciais para o tratamento de certos tipos de cancro, demonstrando que os segredos guardados nestas selvas têm o potencial de salvar vidas à escala global. No entanto, Matteu fala com uma nota de tristeza ao explicar que este conhecimento se está a perder à medida que as florestas desaparecem e as novas gerações se afastam das tradições dos anciãos. A farmácia dos ancestrais é um lembrete de que a nossa saúde está intrinsecamente ligada à saúde da terra, e que cada planta que se extingue é uma página arrancada de um livro de medicina que nunca terminamos de ler, uma perda irreparável para a humanidade e para o espírito da ilha que sempre cuidou dos seus filhos através das suas raízes e das suas folhas. Regressando às zonas áridas do sul, encontramos uma das joias mais preciosas e trágicas do deserto, a tartaruga radiada. A sua carapaça é uma obra-prima da geometria natural, com padrões de estrelas amarelas que irradiam sobre um fundo escuro, uma beleza que lamentavelmente se converteu na sua maior maldição. O Dr. Matteu ajoelha-se junto a uma delas, observando como se retrai lentamente na sua armadura, e explica-nos que a sua existência se vê gravemente ameaçada pelo tráfico ilegal de espécies, já que o seu esplendor visual as torna cobiçadas em mercados distantes como animais de estimação de luxo. É um paradoxo cruel que a mesma característica que as torna únicas seja a que as empurra para o abismo da extinção, convertendo-as em prisioneiras da sua própria estética num mundo que frequentemente valoriza mais a posse do que a preservação. Estas tartarugas são sobreviventes natas, capazes de viver mais de um século em condições de seca extrema, mas não têm defesa alguma contra a cobiça humana que as arranca do seu lar ancestral. O doutor lembra-nos que proteger a tartaruga radiada é proteger a integridade do próprio deserto, pois elas são as jardineiras lentas destas terras, movendo-se com uma paciência milenar que nos ensina que o tempo em Madagascar se mede em ciclos de vida e não em minutos de relógio. Mesmo neste território isolado, o movimento é a chave para a saúde da vida. E o doutor aponta-nos o mistério da migração das borboletas, nuvens de cores que atravessam a ilha em padrões complexos que desafiam a nossa compreensão. Estas migrações não são apenas espetáculos visuais assombrosos, mas mecanismos vitais para evitar a endogamia genética, permitindo que as populações de diferentes regiões se misturem e fortaleçam a diversidade da espécie. O Dr. Matteu observa o voo errático mais decidido destes insetos, explicando que mesmo num ecossistema fechado como Madagascar, o intercâmbio e o fluxo são necessários para que a vida não estagne e sucumba perante as doenças ou as mudanças ambientais. As borboletas atuam como mensageiras entre os diferentes microclimas da ilha, unindo a selva tropical com o deserto de espinhos numa viagem cheia de perigos, mas essencial para a continuidade do design evolutivo.
Este movimento constante mostra-nos que a ilha não é um sistema estático, mas um organismo vivo que respira e se desloca, onde cada bater de asas contribui para a estabilidade de um equilíbrio que tardou milhões de anos a aperfeiçoar-se, e que depende da liberdade de movimento através de paisagens que hoje se encontram cada vez mais fragmentadas pela atividade humana. No entanto, esta longa história de inocência evolutiva e isolamento perfeito começou a oscilar com um evento que mudaria o destino da ilha para sempre: a chegada das primeiras canoas humanas. O Dr. Hakoto detém-se num mirante que domina uma vasta extensão de terra onde a floresta original começa a ceder perante as cicatrizes da agricultura e do fogo, marcando o fim de uma era de solidão biológica. Com a chegada do homem, há apenas uns 2000 anos, Madagascar deixou de ser um laboratório privado da natureza para se converter num campo de batalha entre a necessidade humana e a preservação ecológica. Os primeiros povoadores trouxeram consigo novas espécies, ferramentas de ferro e uma forma de vida que chocou frontalmente com o ritmo pausado da evolução da ilha, desencadeando uma série de extinções que ainda não terminou. O doutor adverte com voz grave que este foi o momento em que o 8º continente perdeu a sua virgindade, iniciando um processo de transformação que levou à perda de mais de 90% da sua cobertura florestal original. A chegada dos humanos não foi apenas uma mudança demográfica, mas um cataclismo ambiental que pôs à prova a resistência de cada lêmur, cada árvore e cada inseto, preparando-nos para enfrentar a dura realidade de um paraíso que hoje luta desesperadamente para não se converter numa memória turva nos livros de história natural. O isolamento que uma vez foi o escudo protetor de Madagascar, permitindo que a vida florescesse em formas que desafiam a imaginação, transformou-se numa armadilha mortal da qual parece não haver escapatória. O Dr. Mateu Hakoto caminha por um trilho onde a sombra das árvores é cada vez mais escassa, observando como a especialização extrema das espécies locais, que tardaram 80 milhões de anos a aperfeiçoar-se, converte-se agora na sua maior fraqueza perante um mundo que muda a uma velocidade vertiginosa. Neste limiar de fragilidade, o ecossistema não tem defesas contra a velocidade da intervenção humana, pois a evolução numa bolha não preparou os lêmures nem as plantas para a competição feroz ou a destruição sistemática. A ilha é um laboratório biológico único, mas os laboratórios são lugares delicados onde qualquer alteração externa pode provocar uma reação em cadeia irreversível que destrua décadas de trabalho natural em apenas alguns instantes de descuido. Esta vulnerabilidade intrínseca significa que a perda de uma única planta pode condenar um inseto específico e, com ele, as aves que dependem desse ciclo, criando um vazio que a natureza isolada não tem capacidade de preencher com novos atores. Ao observar a costa das alturas, o doutor aponta com tristeza as cicatrizes que marcam a terra vermelha, um fenômeno que descreve como o sangramento da ilha rumo ao imenso Oceano Índico. A erosão massiva converteu os rios em torrentes de cor carmesim, transportando toneladas de sedimento fértil que se perdem para sempre nas profundezas marinhas, deixando para trás uma paisagem lunar e infértil. É uma ferida aberta que não cicatriza, um testemunho visual de como a eliminação da camada vegetal expõe o coração de Madagascar à fúria dos elementos, lavando a história geológica da nação. Esta terra vermelha, que dá nome à Grande Ilha Vermelha, flui como uma hemorragia constante que pode ser vista até do espaço, simbolizando a perda da própria essência do território. O solo, privado das raízes que o seguravam, desmorona perante as chuvas, soterrando recifes de coral próximos e transformando a geografia num grito silencioso de desespero mineral que ninguém parece capaz de deter. A origem de grande parte deste desastre encontra-se no machado e no fogo, ferramentas centrais da prática conhecida como TAV, a agricultura tradicional de corte e queima, que definiu a sobrevivência humana durante séculos. O Dr. Mateu Hakoto explica que não se trata de um ato de maldade, mas de um conflito ético dilacerante entre a necessidade imediata de alimentar uma família e a preservação de um ecossistema que não voltará jamais. O fumo dos incêndios estacionais nubla o horizonte,
lembrando-nos que para o camponês desesperado, a floresta é um obstáculo para o arroz, enquanto para o mundo é um tesouro de biodiversidade incalculável. Esta luta pelo espaço vital consome hectares de selva primária a cada dia, substituindo a complexidade de 1000 espécies pela uniformidade de um cultivo que esgota o solo em poucos anos. É um ciclo de pobreza e destruição onde o fogo devora o futuro para aquecer um presente precário, deixando para trás cinzas do que uma vez foi um paraíso impenetrável e sagrado. No meio deste caos de fumo e terra exposta, o silêncio dos lêmures fantasmas torna-se ensurdecedor para quem sabe ouvir os batimentos da selva. O doutor reflete sobre como a fragmentação do habitat converteu as grandes extensões de floresta em pequenas ilhas de vegetação desconectadas entre si, onde as populações de lêmures ficam presas e condenadas à endogamia. Estes espíritos da selva, que alguma vez saltaram de copa em copa ao longo de quilômetros, agora encontram-se rodeados por mares de pasto seco e carvão, vendo como o seu lar se desvanece sob os seus pés. O desaparecimento dos seus chamados matinais não é apenas uma perda biológica, mas o desvanecimento da conexão espiritual que os Malgaches sempre tiveram com os seus ancestrais através destes animais. Quando um lêmur desaparece, leva consigo uma parte da mitologia da ilha, deixando um vazio que nenhuma tecnologia humana poderá preencher. Pois eles são os verdadeiros donos deste reino perdido. À destruição direta soma-se uma ameaça mais sutil, mas igualmente devastadora. A guerra silenciosa das espécies invasoras que foram introduzidas pelo homem. Plantas exóticas, ratos, gatos e cães assilvestrados competem com a fauna nativa que nunca desenvolveu mecanismos de defesa contra predadores ou competidores tão agressivos. O doutor observa como os nichos ecológicos que tardaram milhões de anos a equilibrar-se são agora invadidos por seres forasteiros que se reproduzem sem controle, deslocando as espécies locais para a extinção. É uma invasão biológica que altera a cadeia alimentar desde os seus alicerces, onde a árvore de eucalipto seca os mananciais e os animais domésticos caçam os pequenos mamíferos que não sabem como se esconder. O isolamento geográfico, que antes era uma bênção, agora impede que a fauna nativa escape destes novos inimigos, convertendo Madagascar num campo de batalha desigual, onde os habitantes originais têm todas as de perder. A beleza de Madagascar converteu-se também na sua própria maldição através do tráfico de sombras, um comércio ilegal que arranca as espécies mais exóticas do seu lar, para satisfazer a vaidade de colecionadores estrangeiros. O Dr. Hakoto denuncia com voz firme como as osgas de cores impossíveis, as tartarugas terrestres mais raras do mundo e as orquídeas únicas são empacotadas como mercadoria barata nos mercados negros internacionais. Este saque da biodiversidade despoja a ilha das suas joias mais preciosas, alimentando uma rede criminosa que se aproveita da falta de recursos para a vigilância e da pobreza extrema das comunidades locais. Cada animal extraído do seu habitat é um elo quebrado na cadeia da vida, uma peça de um quebra-cabeça evolutivo que se perde para sempre numa gaiola de vidro do outro lado do oceano. A procura exterior dita a sentença de morte para espécies que só existem em alguns poucos quilômetros quadrados de selva, transformando a maravilha natural num produto de luxo manchado de sangue e cobiça. Entretanto, no sul da ilha, a mudança climática está a golpear com uma dureza implacável o já de si extremo deserto de espinhos, pondo à prova a resistência dos antigos baobás. As secas prolongadas, que agora duram anos em vez de meses, estão a alterar o equilíbrio de um ecossistema que já vivia no limite das suas possibilidades hídricas. O doutor caminha entre as árvores garrafa e os arbustos espinhosos, notando que até estas plantas mestras da sobrevivência estão a começar a sucumbir perante o calor sufocante e a falta total de chuva. A fauna adaptada, desde os lêmures de cauda anelada até as aves corredoras, enfrenta uma paisagem que se torna cada vez mais hostil, onde os poços de água secam e a comida desaparece. Esta mudança nos padrões climáticos não é uma previsão futura, é uma realidade presente que está a empurrar milhares de pessoas e animais para uma migração desesperada à procura de um sustento que a Terra já não pode proporcionar.
Este desajuste ambiental conduz inevitavelmente ao colapso das cadeias tróficas, um efeito dominó catastrófico que começa com a perda dos predadores de topo como a fossa. Sem o controle natural que exercem estes caçadores, as populações de outras espécies desequilibram-se, provocando superpopulações temporárias que esgotam os recursos vegetais antes de colapsarem elas mesmas por fome e doença. O doutor explica detalhadamente como a ausência de um único elo superior desmorona toda a estrutura piramidal da selva, afetando até os decompositores e a qualidade do solo. A natureza funciona como um mecanismo de relojoaria suíço, e quando se retira uma roda dentada, por pequena que seja, o movimento detém-se para todos. O desaparecimento da fossa não é apenas a perda de um carnívoro elegante, mas o sinal de que o sistema perdeu a sua capacidade de autorregulação, entrando numa espiral de degradação que afeta desde o inseto mais pequeno até as árvores mais altas. A economia global também impõe a sua lei neste recanto do mundo, onde a baunilha e a pobreza ditam o preço do aroma que o resto do planeta consome sem pensar nas consequências. O Dr. Hakoto vincula a procura internacional de produtos de exportação com a degradação local, mostrando como o cultivo intensivo de baunilha desloca a biodiversidade nativa e cria uma dependência econômica perigosa. As selvas são derrubadas para dar lugar a plantações que, embora gerem rendimentos temporários, destroem o capital natural que é a verdadeira riqueza de Madagascar. Os agricultores, presos num sistema que paga pouco pelo seu esforço, veem-se obrigados a expandir os seus cultivos para áreas protegidas, apagando a fronteira entre a sobrevivência humana e a aniquilação ecológica. O doce aroma da baunilha esconde uma realidade amarga de desmatamento e perda de habitat, onde o mercado global consome os recursos de uma ilha que fica de mãos vazias e solo nu. Ao olhar para o passado, o Dr. Mateo Hakoto evoca as lições não aprendidas da extinção da megafauna esquecida, aqueles lêmures gigantes do tamanho de gorilas que uma vez caminharam por estas terras. Adverte com uma melancolia profunda que a história está prestes a repetir-se com as espécies que ainda nos restam, pois os mesmos padrões de caça e destruição de habitat que apagaram os gigantes estão presentes hoje. Aqueles animais desapareceram pouco depois da chegada dos humanos, deixando um vazio ecológico que nunca foi preenchido e que mudou para sempre a estrutura das florestas malgaxes. O doutor insiste que não nos podemos dar ao luxo de ignorar estes fantasmas do passado, já que os seus restos ósseos nas cavernas são gritos de advertência sobre o que acontece quando uma espécie dominante ignora os limites do seu ambiente. A perda dos lêmures gigantes foi o primeiro grande aviso de que Madagascar não é infinita, e hoje estamos a viver o segundo ato dessa mesma tragédia biológica. Mesmo a cultura, que durante séculos foi a guardiã da natureza através dos tabus sagrados, está a sofrer uma erosão devastadora perante a modernidade desesperada. O Fade, esse sistema de proibições espirituais que protegia certos animais e florestas por considerá-los sagrados ou habitados por ancestrais, está a quebrar-se sob a pressão da necessidade econômica e a perda de valores tradicionais. O doutor observa com dor como o respeito sagrado que antes salvava o lemur indre, ou certas florestas de túmulos, se desvanece perante a urgência de conseguir lenha ou carne de caça. Quando se quebra o Fade, perde-se a última barreira moral que separava a selva da exploração total, deixando a natureza vulnerável perante uma população que já não teme os espíritos tanto quanto teme a fome. Esta desconexão cultural significa que o conhecimento ancestral sobre o uso sustentável dos recursos se está a perder, substituído por uma mentalidade de curto prazo que consome tudo o que encontra no seu caminho sem olhar para trás. Finalmente, o último refúgio sob cerco materializa-se nos parques nacionais, que resistem como pequenas ilhas de vida dentro de uma ilha maior que se desvanece rapidamente. Estas áreas protegidas são o último bastião contra a extinção total, mas até elas sofrem a pressão constante do corte ilegal, a mineração de safiras e a caça furtiva. O doutor descreve a situação atual como uma resistência desesperada,
onde guardas florestais com poucos recursos tentam proteger fronteiras invisíveis contra uma maré de necessidade e cobiça. Estes parques são museus vivos, fragmentos do que o 8º continente foi uma vez, e a sua sobrevivência é a única esperança de que as futuras gerações possam conhecer a verdadeira face de Madagascar. No entanto, a pressão externa é tão forte que estas bolhas de biodiversidade correm o risco de se converter em cemitérios biológicos se não se detiver o assalto constante às suas fronteiras, marcando o fim de uma era evolutiva que não tem comparação em nenhum outro lugar da Terra. O Dr. Hakoto guarda silêncio enquanto contempla o horizonte, sabendo que cada árvore que cai é uma página arrancada de um livro que nunca terminamos de ler. O olhar do Dr. Mateo Hakoto perde-se nas colinas que alguma vez estiveram cobertas de um verde esmeralda impenetrável, mas que agora mostram as cicatrizes profundas de uma terra que se esvai em sangue literalmente rumo ao oceano. Esta erosão da identidade biológica não é simplesmente um fenômeno geológico, mas o apagar sistemático de uma memória evolutiva que tardou 80 milhões de anos a escrever-se sobre o substrato de Madagascar. Quando a chuva golpeia o solo nu, despojado da sua proteção arbórea, arrasta consigo muito mais do que lama vermelha. Leva os segredos de espécies que nem sequer tivemos a oportunidade de batizar. Cada tonelada de sedimento que flui pelos rios rumo ao mar representa um capítulo perdido de uma biblioteca natural que se desintegra diante dos nossos olhos. A terra torna-se estéril, incapaz de sustentar a vida que a tornou única. E este vazio deixa os cientistas e os habitantes locais num estado de orfandade intelectual e espiritual. A crise do solo é a crise da própria existência, pois sem essa base física, os processos evolutivos que permitiram o aparecimento de formas de vida impossíveis simplesmente detêm-se, deixando um deserto onde antes batia o coração do 8º continente. O doutor sente que cada sulco na terra é uma ruga de dor no rosto dos seus ancestrais, um sinal de que a própria base da vida se está a desvanecer para sempre. Este colapso do terreno traduz-se numa tragédia silenciosa que ocorre nas alturas das copas das árvores, onde o isolamento genético está a condenar os lêmures a uma prisão de fragmentos. O que antes era um oceano contínuo de selva converteu-se num arquipélago de manchas verdes rodeadas de campos queimados e aldeias em expansão. As populações de lêmures ficam presas nestas ilhas dentro da ilha, incapazes de cruzar os espaços abertos para encontrar parceiros de outros grupos. O Dr. Hakoto observa com profunda tristeza como a endogamia começa a debilitar as novas gerações destes primatas ancestrais. Sem o intercâmbio de genes, a vitalidade da espécie desvanece-se, tornando-os mais vulneráveis às malformações e às debilidades imunológicas que poderiam apagá-los do mapa num abrir e fechar de olhos. É uma forma de extinção lenta, uma erosão da qualidade de vida que precede o desaparecimento total. Os lêmures fantasmas, que alguma vez foram os senhores absolutos destas terras, agora vêm-se reduzidos a prisioneiros do seu próprio lar, esperando um milagre que conecte de novo os seus mundos fragmentados antes que o sangue se torne demasiado espesso e a vida se apague por falta de diversidade. A situação agrava-se quando a cobiça humana penetra nos lugares mais recônditos sob a forma de uma febre brilhante e destrutiva. A mineração ilegal de safiras transformou paisagens que antes eram santuários de biodiversidade em crateras lunares desoladas onde a vida parece ter sido erradicada por completo. Milhares de pessoas, movidas pelo desespero da pobreza extrema, cavam buracos profundos à procura das pedras azuis, destruindo no processo os corredores biológicos críticos que permitiam o movimento da fauna. O Dr. Hakoto viu como florestas inteiras desaparecem em questão de semanas, substituídas por acampamentos improvisados e montanhas de terra estéril que contaminam as fontes de água locais. Esta busca frenética de riqueza imediata desloca as comunidades tradicionais e quebra o equilíbrio sagrado que os ancestrais haviam mantido durante séculos. Não há respeito pelos tabus nem pela terra quando a fome e a promessa de um golpe de sorte ditam as regras do jogo. As safiras belas e frias são extraídas à custa do calor da vida silvestre.
deixando para trás um rastro de destruição que nenhuma quantidade de dinheiro poderá reparar jamais, convertendo a herança natural num poço de sombras e desesperança. Enquanto a paisagem física se desmorona, uma crise funcional ainda mais insidiosa começa a paralisar a capacidade de regeneração da selva. O desaparecimento dos grandes dispersores de sementes, especialmente os lêmures de maior tamanho, significa que as árvores mais antigas e majestosas de Madagascar estão a perder os seus aliados mais importantes. Estes animais são os jardineiros da floresta. Ao alimentar-se de frutos e viajar longas distâncias, depositam as sementes juntamente com o adubo necessário para que uma nova vida floresça longe da sombra da árvore-mãe. Sem eles, as sementes simplesmente caem no chão e apodrecem, ou são devoradas por insetos, sem possibilidade de germinar em novos territórios. O Dr. Hakoto adverte que estamos a presenciar o nascimento de uma selva de fantasmas, onde as árvores adultas que vemos hoje são as últimas da sua estirpe, condenadas a morrer sem descendência. É uma floresta que perdeu o seu futuro, uma estrutura vegetal que se mantém de pé por inércia, mas que deixou de respirar renovação. Quando estes gigantes caírem pela velhice ou pelo machado, não haverá ninguém para substituí-los, e o dossel que alguma vez protegeu milhares de espécies abrir-se-á para deixar passar o sol implacável que terminará de secar o que resta deste paraíso perdido. A esta falta de renovação soma-se uma ameaça invisível que viaja pelo ar e pela água, pondo em xeque a sobrevivência dos sobreviventes. As doenças emergentes na fauna silvestre representam um risco epidemiológico sem precedentes, nascido da proximidade forçada entre os seres humanos, os seus animais domésticos e os lêmures que fogem do desmatamento. O doutor explica com preocupação como patógenos que antes eram alheios à selva, agora encontram um caminho fácil para as populações de primatas debilitadas pelo estresse e a má nutrição. Um simples vírus introduzido pelo gado ou até pelos pesquisadores e turistas poderia aniquilar colônias inteiras em questão de meses, já que estes animais não têm defesas naturais contra doenças que evoluíram noutros continentes. A fronteira entre o selvagem e o doméstico desvaneceu-se tanto que o risco de uma pandemia zoonótica em ambos os sentidos é uma possibilidade latente e aterradora. A saúde do ecossistema está intimamente ligada à saúde dos seus habitantes mais pequenos. E quando esse equilíbrio se quebra, a morte não discrimina entre espécies, criando um silêncio sepulcral em lugares que antes vibravam com o bulício da vida constante e diversa. Este silêncio torna-se dolorosamente evidente quando se procura o canto do Indre, o lêmur maior e emblemático, cujo grito melancólico costumava definir a atmosfera das selvas orientais. Hoje, o desvanecimento dos cantos do Indre é o símbolo mais potente da desconexão espiritual entre o povo malgache e os seus guardiões da floresta. O que antes era um eco onipresente que lembrava aos homens a sua conexão com o divino e o ancestral, agora converteu-se num som raro, quase mítico, que só se escuta nos cantos mais profundos e protegidos. O Dr. Hakoto sente um vazio no peito cada vez que percorre um trilho, onde antes o ar vibrava com essas notas altas e dilacerantes. A perda desta paisagem sonora não é apenas uma tragédia biológica, mas uma amputação cultural. Sem o canto do Indre, os tabus perdem a sua força e o respeito pela natureza dilui-se na necessidade diária de sobreviver. O espírito da ilha parece estar a perder a sua voz, e com ela a capacidade de inspirar as novas gerações a proteger o que resta da sua herança sagrada. A floresta fica muda, e nesse silêncio esconde-se a verdadeira magnitude do que estamos a perder enquanto o mundo continua a girar indiferente. Mas a tragédia não se limita à terra firme, pois o olhar deve dirigir-se também para as costas, onde a pesca de arrasto e o recife ferido contam uma história de exploração similar. As frotas estrangeiras, com as suas redes imensas que tudo destroem, estão a esgotar os recursos marinhos dos quais dependeram durante milênios as comunidades Vezo, os nômades do mar. O doutor observa como os recifes de coral, antes explosões de cor e vida, se tornam brancos e quebradiços sob a pressão da mudança climática e a sobrepesca.
Os pescadores locais que antes encontravam sustento a poucos metros da margem, agora devem navegar distâncias perigosas para regressar com as redes vazias. Esta pressão sobre o oceano obriga muitas famílias costeiras a voltar os seus olhos para a floresta à procura de alimento, criando um ciclo de destruição que conecta as profundezas marinhas com os cumes das montanhas. O Recife é o muro que protege a ilha, e ao feri-lo estamos a deixar Madagascar vulnerável perante as tempestades e a fome. A vida marinha, tão única e diversa como a terrestre, desvanece-se nos porões de barcos industriais que não deixam nada à sua passagem, roubando o pão de hoje e a esperança de amanhã a um povo que sempre viveu em harmonia com as marés. No coração das cidades e aldeias, o dilema do carvão vegetal arde com uma intensidade desesperada, alimentando um ciclo de pobreza que devora as últimas florestas secas da ilha. Para a grande maioria da população urbana, o carvão é a única fonte de energia acessível para cozinhar, o que cria uma procura insaciável que os lenhadores tentam satisfazer a qualquer preço. O Dr. Hakoto compreende a crueldade desta situação. Não se pode pedir a um pai que não corte uma árvore se isso significa que os seus filhos não poderão comer. No entanto, este consumo massivo está a transformar as florestas espinhosas do sul em planícies de cinza e pó. Cada saco de carvão que se vende nos mercados de Antananarivo representa um fragmento de biodiversidade que foi incinerado para satisfazer uma necessidade básica de sobrevivência. É uma autodestruição lenta, mas segura, onde a falta de alternativas energéticas sustentáveis condena a natureza a ser o combustível de uma miséria que não parece ter fim. As árvores que tardaram décadas a adaptar-se às condições mais extremas de seca desaparecem numa só tarde num forno de terra, deixando para trás uma paisagem que já não pode oferecer proteção nem sustento a ninguém. Finalmente, o desaparecimento destes ecossistemas acarreta a perda irreparável do conhecimento etnobotânico que os malgaches acumularam durante milênios. Com a morte dos anciãos e a destruição da flora medicinal, está-se a fechar para sempre a farmácia natural da ilha. O doutor reflete sobre quantas curas potenciais para doenças humanas, desde o cancro até infecções desconhecidas, se estão a perder entre as chamas do desmatamento. As plantas que os curandeiros tradicionais utilizavam para curar o corpo e a alma estão a desaparecer antes que a ciência moderna possa sequer compreender as suas propriedades químicas. Não é apenas a perda de uma espécie vegetal, mas a extinção de um sistema de conhecimento que unia o homem ao seu ambiente de maneira funcional e sagrada. Quando o último conhecedor dos segredos de uma planta morrer, e essa planta já não existir na natureza, uma parte da humanidade ter-se-á tornado mais pobre e mais vulnerável. Madagascar, o oponente mais forte contra a doença e o esquecimento, está a perder as suas ferramentas de cura, deixando seus filhos à mercê de um mundo que esqueceu como ouvir a linguagem das folhas e das raízes. O Dr. Hakoto fecha os olhos, ouvindo o vento que sopra sobre a terra estéril, perguntando-se se ainda estamos a tempo de resgatar as últimas páginas deste livro antes que o fogo as consuma por completo e só reste o fumo do que alguma vez foi um continente de maravilhas. O Dr. Mateo Hakoto observa como o horizonte começa a transformar-se sob o impulso de uma nova geração que se recusa a aceitar o silêncio das suas florestas como um destino inevitável. Nas aldeias que bordejam a selva, o despertar da consciência malgache está a ganhar uma força inesperada e vibrante que desafia décadas de exploração desmedida e esquecimento institucional. Os jovens começaram a alçar a voz para reclamar a sua herança natural, entendendo que a identidade do seu povo está intrinsecamente ligada à sobrevivência desses lêmures fantasmas que os seus avós juraram proteger. Já não se trata apenas de sobreviver ao dia a dia, mas de liderar movimentos locais que questionam a presença de corporações externas e propõem uma gestão soberana dos seus próprios recursos biológicos. Esta centelha de resistência cultural nasce da compreensão de que cada hectare de terra vermelha perdida é uma página arrancada da sua própria história ancestral. O conhecimento tradicional funde-se agora com ferramentas modernas de comunicação, permitindo que a mensagem de conservação ressoe desde as terras altas até as costas mais remotas. Existe um sentimento de urgência coletiva,
uma maré humana que procura restaurar o equilíbrio quebrado entre o homem e a biosfera única que os rodeia. Os antigos tabus, os Fade, estão a ser reinterpretados não como restrições do passado, mas como princípios éticos para um futuro sustentável, onde a natureza não seja vista como uma mercadoria, mas como o lar sagrado dos seus antepassados e o único legado possível para os seus filhos. Esta transformação social encontra a sua expressão mais tangível na própria Terra, onde as mãos das comunidades locais estão a semear ativamente o futuro do que alguma vez foi o supercontinente de Gondwana. As iniciativas de reflorestamento deixaram de ser projetos isolados para se converterem em verdadeiros corredores verdes que serpenteiam através das cicatrizes do desmatamento. Nos viveiros comunitários, pequenos brotos de ébano e jacarandá crescem sob o cuidado meticuloso de quem antes via no fogo a única forma de subsistência. Estes esforços procuram reconectar os fragmentos de floresta dispersos, permitindo que a fauna possa migrar e reproduzir-se sem o temor de ficar presa em ilhas de vegetação moribunda. A paisagem de terra vermelha, que durante muito tempo simbolizou a ferida aberta da erosão, começa a cobrir-se de um manto de esperança esmeralda que promete devolver a umidade aos solos e a vida aos mananciais. Cada árvore plantada é um ato de fé contra a mudança climática e uma barreira física contra o avanço do deserto de espinhos rumo às zonas habitáveis. A ciência e a tradição caminham de mãos dadas nestes projetos, onde o Dr. Hakoto vê com emoção como a biodiversidade começa a reclamar territórios que se consideravam perdidos para sempre. A recuperação destes ecossistemas não é apenas um triunfo ecológico, mas uma vitória moral para um povo que decidiu curar a sua terra com a mesma paciência com que a natureza constrói as suas maravilhas ao longo dos milênios. Neste novo paradigma, o retorno dos guardiões manifesta-se através de um modelo de ecoturismo comunitário que está a revolucionar a economia local e a percepção da fauna silvestre. Antigos caçadores que antes perseguiam os lêmures por necessidade ou por desconhecimento, converteram-se hoje nos guias mais experientes e nos protetores mais ferozes da ilha. Compreenderam que um lêmur vivo, saltando entre as copas das árvores, possui um valor econômico e espiritual infinitamente superior a qualquer benefício imediato derivado da sua caça. Este turismo responsável gera rendimentos diretos que financiam escolas, clínicas e sistemas de água potável, criando um incentivo real para que a comunidade inteira atue como um escudo humano perante a caça furtiva. Os visitantes que chegam de todo o mundo não procuram apenas a fotografia perfeita, mas mergulham numa experiência onde os ancestrais da selva parecem sussurrar através da folhagem, validando o esforço de conservação. Os lêmures fantasmas, antes esquivos e temerosos, parecem sentir esta mudança de atmosfera, permitindo encontros que antes eram impossíveis e lembrando-nos que a coexistência é o único caminho rumo à salvação. O Dr. Hakoto caminha por estes trilhos renovados, sentindo que o peso da melancolia se alivia ao ver como o orgulho malgaxe se fortalece com cada visitante, que aprende a respeitar a fragilidade deste oitavo continente. A transição rumo a um desenvolvimento que honra a vida está em marcha, e embora o caminho seja longo, as raízes desta mudança são já tão profundas como as dos baobás milenares que guardam o horizonte. O destino de Madagascar começa a escrever-se com tinta verde, enquanto o sol se põe sobre uma selva que, pela primeira vez em muito tempo, respira com uma renovada e vibrante promessa de permanência. O Dr. Mateo Hakoto observa com uma mistura de assombro e alívio como as ferramentas do século XXI começam a tecer um manto de proteção sobre as terras que tanto ama, pois agora a tecnologia de satélite converteu-se no olho vigilante que nunca dorme sobre a selva malgache. Das alturas orbitais, sensores de alta resolução captam a mais ínfima mudança na densidade do dossel florestal, permitindo que as autoridades e as comunidades locais detectem incêndios ou cortes ilegais em tempo real, transformando a vigilância numa resposta imediata e contundente.
Esta conexão entre o espaço sideral e o solo fértil de Madagascar representa uma vitória sem precedentes para a ciência, já que os dados processados em computadores distantes se traduzem em patrulhas terrestres que chegam ao lugar exato antes que o dano seja irreversível. O monitoramento constante não serve apenas para a repressão de crimes ambientais, mas permite entender os ciclos de regeneração da Terra com uma precisão que os antigos naturalistas apenas podiam sonhar nos seus cadernos de campo. Mateus sabe que cada imagem captada por um satélite é uma promessa de sobrevivência para os ecossistemas que estiveram à beira do abismo, integrando a modernidade com a defesa do ancestral num abraço tecnológico que procura curar as cicatrizes do desmatamento. A fragmentação da paisagem, que durante décadas isolou as populações de lêmures em ilhas de vegetação rodeadas de desolação, está a ser combatida através da criação estratégica de corredores biológicos que funcionam como pontes de vida. Estes corredores verdes são essenciais para que os lêmures fantasmas possam deslocar-se entre diferentes manchas de floresta, permitindo um intercâmbio genético vital que fortalece a saúde das suas populações e evita a extinção por endogamia. O Dr. Hakoto caminha por estas novas rotas de conexão, maravilhado ao ver como espécies que antes estavam presas em pequenos territórios agora recuperam a sua liberdade de movimento através de terrenos que foram reflorestados com espécies nativas. O planeamento destes corredores requer um conhecimento profundo da etologia animal e da botânica local, garantindo que os animais encontrem alimento e refúgio enquanto transitam por estas autoestradas naturais, que reconectam o coração fragmentado da ilha. É um esforço titânico que envolve centenas de mãos humanas plantando árvores para que os habitantes mais antigos de Madagascar possam voltar a encontrar-se, garantindo que o murmúrio dos lêmures na noite não seja um eco solitário, mas um coro vibrante de diversidade recuperada. A transformação da paisagem não seria possível sem uma mudança radical na forma como os habitantes da ilha interagem com o solo, marcando o ressurgimento de uma agricultura sustentável que abandona a destrutiva técnica da queima tradicional. A agrofloresta está a consolidar-se como a alternativa que respeita a terra dos ancestrais, integrando cultivos de subsistência com árvores frutíferas e espécies florestais que mantêm a umidade e a riqueza dos nutrientes no substrato. Mateu Hakoto conversa com os agricultores locais, que agora veem na árvore um aliado para a sua segurança alimentar e não um obstáculo que deve ser eliminado para plantar arroz de maneira temporária. Estas técnicas permitem que o solo se regenere de forma natural, reduzindo a erosão que tinge de vermelho os rios Malgaxes e garantindo que as futuras gerações herdem uma terra fértil e produtiva. O respeito pelos tabus antigos, ou feide, entrelaça-se com estas novas práticas agrícolas, criando um sistema de gestão do território onde a produtividade humana e a conservação da biodiversidade caminham de mãos dadas sob o sol tropical. É uma revolução silenciosa que nasce da raiz, onde o conhecimento tradicional se funde com a ecologia moderna para alimentar tanto o corpo como o espírito de um povo que se recusa a ver o seu lar convertido em cinzas. Nas sombras das formações de Tsing, onde as rochas calcárias se erguem como lâminas para o céu, surge uma nova esperança através da educação ambiental que empodera as vozes jovens de Madagascar. As escolas locais integraram nos seus currículos o valor intrínseco do seu patrimônio natural, ensinando às crianças que os lêmures e os baobás não são apenas recursos para a exploração, mas tesouros únicos que definem a sua identidade perante o mundo. O Dr. Hakoto visita estas salas de aula rurais, onde os rostos iluminados dos estudantes refletem a compreensão de que o seu destino está intrinsecamente ligado à saúde das florestas que rodeiam as suas aldeias. Estes jovens estão a converter-se nos novos guardiões da biodiversidade, desafiando as práticas do passado e promovendo uma visão onde o desenvolvimento econômico se baseia na preservação e não na destruição. A educação não se limita aos livros, mas vive-se nos viveiros escolares e nas excursões às reservas, onde o contato direto com a natureza desperta uma paixão que será o escudo mais forte contra a degradação futura.
Cada lição aprendida sob a sombra de uma árvore é uma semente de consciência que florescerá numa geração de líderes capazes de navegar os desafios da mudança climática com sabedoria e orgulho Malagasy. O esforço de conservação manifesta-se de maneira tangível nos santuários de resgate e reabilitação, onde o trabalho direto com animais confiscados do tráfico ilegal está a devolver a esperança a espécies que Matteo Hakoto alguma vez considerou perdidas para sempre. Nestes refúgios, veterinários e biólogos trabalham incansavelmente para curar as feridas físicas e psicológicas de lêmures e tartarugas, que foram arrancados do seu habitat para serem vendidos como animais de estimação ou troféus. O processo de reabilitação é lento e delicado, requerendo uma paciência infinita para garantir que cada indivíduo recupere os seus instintos naturais antes de tentar a sua libertação em áreas protegidas seguras. Ver um lêmur fantasma regressar às copas das árvores depois de meses de cuidados é uma experiência que comove profundamente o doutor, lembrando-lhe que cada vida salva é uma vitória contra a escuridão da cobiça humana. Estes santuários não são apenas lugares de cura, mas também centros de pesquisa onde se aprende mais sobre a biologia de espécies raras, proporcionando dados críticos que ajudam a melhorar as estratégias de conservação em toda a ilha. A dedicação de quem trabalha nestes centros é um testemunho da compaixão humana, demonstrando que é possível reparar o dano causado e oferecer uma segunda oportunidade aos habitantes mais vulneráveis do 8º continente. A salvação deste patrimônio único requer uma visão que transcenda as fronteiras nacionais, consolidando a diplomacia do 8º continente como um eixo fundamental para atrair investimento e cooperação internacional. Madagascar conseguiu posicionar a sua crise ecológica na agenda global, atraindo fundos de organizações multilaterais e governos estrangeiros que reconhecem que a perda da biodiversidade Malagasy seria uma tragédia para toda a humanidade. O Dr. Matteo Hakoto participa em fóruns internacionais onde explica que investir na ilha não é um ato de caridade, mas uma necessidade estratégica para preservar um laboratório evolutivo que contém segredos biológicos insubstituíveis. Esta cooperação internacional financia projetos em grande escala que vão desde a criação de novas áreas protegidas até ao fortalecimento da infraestrutura científica necessária para estudar a mudança climática no Índico. Os acordos diplomáticos incluem agora cláusulas de sustentabilidade e trocas de dívida por natureza, permitindo que Madagascar alivie a sua carga financeira enquanto se compromete a proteger as suas florestas de espinhos e as suas selvas úmidas. É um jogo de equilíbrio político onde a soberania biológica da ilha se defende com argumentos científicos e uma visão de futuro que entende que a estabilidade ecológica é a base da paz e a prosperidade global. Para reduzir a pressão asfixiante sobre as florestas de espinhos, a introdução de energias limpas tornou-se uma prioridade absoluta nas comunidades rurais, que dependem historicamente do carvão vegetal. A implementação de fogões solares e pequenas turbinas eólicas está a transformar a vida cotidiana, oferecendo alternativas eficientes que diminuem drasticamente a necessidade de cortar árvores milenares para cozinhar ou iluminar as casas. Matteo observa como as mulheres das aldeias adotam estas tecnologias com entusiasmo, pois não apenas protegem o seu ambiente, mas também melhoram a sua saúde ao eliminar o fumo tóxico dos fogões tradicionais dentro das habitações. O sol, que sempre castigou com força as regiões áridas do sul, converte-se agora numa fonte inesgotável de energia que impulsiona o desenvolvimento sem destruir o ecossistema. Esta mudança na matriz energética local é crucial para deter a desertificação e permitir que a flora endêmica recupere o terreno perdido perante a procura de combustível. A transição rumo a energias renováveis em Madagascar é um exemplo de como a inovação pode adaptar-se a contextos de pobreza extrema para gerar soluções que beneficiem tanto as pessoas como a natureza, criando um modelo de resiliência que pode ser replicado noutras regiões frágeis do planeta.
O renascimento da flora endêmica é outra das colunas que sustentam este novo edifício de esperança, graças à criação de viveiros especializados que se dedicam ao cultivo de plantas raras e baobás milenares. Estes centros de propagação vegetal são verdadeiros bancos de vida onde se recolhem sementes de espécies que estão à beira da extinção para garantir a sua reprodução em condições controladas antes de serem reintroduzidas no seu habitat original. O Dr. Hakoto emociona-se ao ver as fileiras de pequenos baobás crescendo com força, sabendo que estes gigantes tardarão séculos a alcançar a sua majestade, mas que a sua presença é fundamental para restaurar as paisagens icônicas que definem a geografia espiritual da ilha. A restauração botânica não se limita às árvores grandes, mas inclui uma assombrosa variedade de orquídeas, suculentas e plantas medicinais que formam a complexa rede da vida em Madagascar. Estes viveiros também funcionam como centros de capacitação para as comunidades locais, que aprendem as técnicas de cultivo e se convertem nos principais atores do reflorestamento das suas próprias terras. Ao recuperar a flora original, recupera-se também a capacidade do ecossistema para reter água, purificar o ar e oferecer refúgio à fauna, reconstruindo passo a passo o esplendor geológico deste continente perdido. A proteção desta riqueza biológica requer um braço firme, o que levou ao fortalecimento do quadro legal e à aplicação de justiça ambiental para punir com severidade a mineração ilegal e o comércio de espécies. As leis foram reformadas para fechar os vazios legais que permitiam a exploração descontrolada dos recursos naturais, outorgando aos guardas florestais e às autoridades judiciais ferramentas mais eficazes para combater as máfias que lucram com a destruição do ambiente. Mateo Hakoto apoia estas medidas, entendendo que sem uma lei que se cumpra, todos os esforços de conservação correm o risco de ser sabotados por interesses econômicos obscuros. A soberania biológica de Madagascar defende-se agora nos tribunais, onde se impõem penas exemplares a quem atenta contra o patrimônio da nação, enviando uma mensagem clara de que a impunidade terminou. Esta firmeza legal complementa-se com programas de incentivos para quem denuncia atividades ilícitas, fomentando uma cultura de vigilância cidadã, onde cada malgache se sente responsável por proteger o que lhe pertence por direito ancestral. A justiça ambiental não procura apenas a punição, mas também a reparação do dano, obrigando os infratores a financiar projetos de restauração nas zonas afetadas, garantindo que o equilíbrio se restabeleça a favor da vida. Um pilar fundamental nesta transformação é o papel das mulheres na conservação, cuja liderança na gestão dos recursos naturais está a mudar o destino das bacias hidrográficas e das florestas comunais. As mulheres malgaxes, com a sua visão comunitária e o seu profundo vínculo com a criação e o sustento, demonstraram ser as gestoras mais eficazes da água e dos solos, organizando-se em cooperativas que promovem o uso responsável da natureza. O Dr. Hakoto reconhece que a participação feminina é o motor que impulsiona a sustentabilidade a longo prazo, já que o seu foco se centra na segurança das futuras gerações e na harmonia do lar. Estas líderes comunitárias estão à frente de projetos de reflorestamento e da criação de microempresas baseadas em produtos florestais não madeireiros, como a coleta ética de óleos essenciais e plantas medicinais. O seu empoderamento econômico e social fortalece o tecido da sociedade malgache, criando uma barreira de resistência contra a exploração externa e garantindo que os benefícios da conservação se distribuam de maneira equitativa entre quem vive em contato direto com a terra. A voz da mulher nas assembleias das aldeias é agora uma voz de comando e sabedoria, guiando a comunidade rumo a um futuro onde o respeito pela vida é a norma sagrada que rege todas as ações. O turismo científico e ético apresenta-se como um modelo econômico alternativo que permite aos visitantes contribuir diretamente para a pesquisa e a proteção do ecossistema, financiando o trabalho de especialistas como o Dr. Mateo Hakoto. Ao contrário do turismo de massas que consome recursos, este modelo propõe uma imersão profunda na realidade da ilha, onde os viajantes participam em censos de lêmures,
plantação de árvores ou monitoramento de recifes de coral sob a supervisão de cientistas locais. Esta forma de viajar gera rendimentos significativos que se reinvestem diretamente nas comunidades e nos projetos de conservação, eliminando a dependência das doações externas e criando empregos dignos para os guias e técnicos locais. Mateu desfruta partilhando o seu conhecimento com estes visitantes conscientes, que regressam aos seus países de origem convertidos em embaixadores da causa Malgakshi, difundindo a importância de salvar o 8º continente. O turismo ético fomenta um intercâmbio cultural enriquecedor, que valoriza a identidade local e promove o respeito pelos tabus e as tradições, garantindo que a presença humana nas áreas protegidas seja uma força positiva para a regeneração e não uma ameaça para a fragilidade do ambiente. É uma aliança entre a curiosidade humana e a responsabilidade ecológica, onde cada viagem se converte num ato de apoio à vida silvestre. Ao refletir sobre o legado de Gondwana no século XXI, fica claro que Madagascar não é apenas uma ilha, mas um laboratório vivo cuja importância global transcende a sua geografia, exigindo uma responsabilidade partilhada por toda a humanidade. A história geológica que separou este fragmento de terra há milhões de anos criou um santuário de evolução único que hoje enfrenta o seu maior desafio, mas também a sua oportunidade mais brilhante de ressurgimento. O Dr. Mateu Hakoto caminha em direção ao horizonte sentindo a conexão profunda entre as rochas antigas, os lêmures fantasmas e o espírito dos ancestrais que ainda sussurra entre as folhas dos baobás. A mensagem de Madagascar é uma de esperança e urgência, lembrando-nos que a perda de um único recanto deste paraíso é uma perda para a alma do mundo inteiro. A luta para preservar este 8º continente é a luta pela nossa própria capacidade de coexistir com a natureza, demonstrando que, apesar dos erros do passado, ainda temos o poder de escrever um capítulo de restauração e respeito. Enquanto as estrelas começam a brilhar sobre a selva, o eco da vida recuperada ressoa com uma força renovada, marcando o início de uma era onde Madagascar já não é um continente perdido, mas um farol de biodiversidade que guia o caminho rumo a um futuro sustentável para todos os seres que habitam este planeta. O destino da ilha está agora nas mãos de quem aprendeu a amar a sua fragilidade, garantindo que o reino dos lêmures fantasmas e a floresta de espinhos continuem a assombrar as gerações vindouras com a sua beleza eterna e inigualável. A integração das leis ancestrais, conhecidas como Fade, representa o pilar mais sólido sobre o qual se constrói a salvação de Madagascar neste século de incerteza. O Dr. Mateu Hakoto observa com uma mistura de orgulho e reverência como estas proibições sagradas, transmitidas pelos ancestrais da selva através dos séculos, se entrelaçam hoje com os protocolos da biologia moderna para blindar os ecossistemas mais vulneráveis. Não se trata simplesmente de uma superstição antiga, mas de um código de conduta que permitiu a sobrevivência de espécies que, noutras partes do mundo, teriam desaparecido há milênios sob a pressão da expansão humana. Quando um ancião da aldeia declara que uma floresta é sagrada ou que caçar um lêmur específico trará a desgraça sobre a comunidade, está a invocar uma sabedoria ecológica que a ciência apenas está a começar a validar com dados e estatísticas. Esta sinergia entre o respeito espiritual e a gestão técnica cria uma barreira moral muito mais poderosa do que qualquer cerca de arame ou patrulha armada. Pois o castigo por violar a terra não provém de um juiz distante, mas do desequilíbrio da própria alma. A restauração destes tabus permite que as áreas protegidas não sejam vistas como imposições externas de organizações internacionais, mas como uma extensão do lar ancestral que deve ser cuidado por dever e por amor. O Dr. Hakoto insiste que o futuro da ilha depende desta reconciliação, onde o microscópio e o rito tradicional caminham de mãos dadas para garantir que as florestas continuem a ser santuários invioláveis. Ao reconhecer a autoridade dos guardiões espirituais, a conservação deixa de ser uma luta contra a população local para se converter num projeto de identidade coletiva que honra tanto o passado geológico
como a cultura viva de quem habita este oitavo continente. Esta transformação manifesta-se de maneira tangível no monitoramento participativo dos lêmures, uma iniciativa que converteu os antigos caçadores de subsistência nos guardiões mais ferozes da biodiversidade. O Dr. Mateo Hakoto recorda os dias em que o avistamento de um lêmur fantasma era um sinal de mau agouro ou uma oportunidade para obter alimento. Mas hoje a narrativa mudou drasticamente rumo a uma de coexistência e orgulho nacional. Os rastreadores locais, que conhecem cada canto da selva e cada hábito destes primatas esquivos, utilizam agora tecnologia de posicionamento global e aplicações móveis para registrar os movimentos das populações em tempo real. Esta mudança não é apenas técnica, mas profundamente econômica e social, já que o bem-estar das famílias agora está diretamente vinculado à saúde e à sobrevivência dos lêmures que antes eram perseguidos. O lêmur fantasma passou de ser uma sombra na espessura a converter-se num símbolo de esperança e num motor de desenvolvimento sustentável que atrai o mundo inteiro para as suas costas. Cada dado recolhido por um jovem da aldeia contribui para uma base de dados global, permitindo que a ciência entenda melhor os padrões de reprodução e migração de espécies que antes eram um mistério total. A figura do guia local eleva-se assim à categoria de cientista cidadão, alguém que possui um conhecimento empírico inigualável e que sente no seu peito o batimento da selva como se fosse o seu próprio. O sucesso deste modelo radica na dignificação do conhecimento tradicional, demonstrando que a proteção da natureza é o caminho mais seguro rumo à prosperidade das comunidades que foram historicamente marginalizadas. Entretanto, no extremo sul da ilha, a luta pela sobrevivência adquire um matiz de urgência dramática perante os desafios impostos pela crise climática global. A selva de espinhos, essa paisagem surrealista de plantas que parecem tiradas de um sonho febril, converteu-se no laboratório principal para as estratégias de resiliência e adaptação. O Dr. Mateo Hakoto caminha entre os troncos inchados dos baobás e os ramos eriçados das didiereáceas, observando como estas espécies evoluíram durante milhões de anos para resistir à seca extrema. No entanto, o ritmo atual da mudança climática exige uma intervenção humana consciente que imite a sabedoria da natureza para combater a desertificação que ameaça devorar as terras férteis. Estão a ser implementadas técnicas de reflorestamento que utilizam espécies nativas resistentes, criando cinturões verdes que atuam como escudos contra a erosão do solo e a perda de umidade. A resiliência não é apenas uma capacidade biológica da flora única de Madagascar, mas uma vontade política e comunitária de não se render perante as pressões ambientais que assolam o planeta. Os habitantes do Sul estão a aprender a gerir a água com uma precisão quase cirúrgica, integrando sistemas de irrigação ancestrais com inovações modernas para garantir que a vida possa florescer mesmo nas condições mais hostis. Esta luta no deserto de espinhos é um lembrete de que Madagascar é um microcosmo dos problemas globais, e que as soluções encontradas aqui podem servir de guia para outras regiões do mundo que enfrentam ameaças similares. A capacidade da ilha para se regenerar, mesmo quando o céu se recusa a entregar a chuva, é um testemunho da força vital que reside neste fragmento perdido de Gondwana. Madagascar não é simplesmente uma ilha no Oceano Índico. É um manifesto vivo da evolução. Um laboratório insubstituível onde a vida tomou um caminho diferente e maravilhoso. O Dr. Mateo Hakoto eleva a sua voz para fazer um chamado à ação global, lembrando-nos que a perda de um único recanto deste paraíso é uma ferida aberta na biodiversidade de toda a Terra. Proteger este oitavo continente não é uma opção estética ou um luxo das nações desenvolvidas, mas uma necessidade existencial para entender quem somos e de onde viemos como habitantes deste planeta. Cada espécie que se extingue nas florestas de Madagascar é uma página arrancada para sempre do livro da vida, uma possibilidade perdida de descobrir remédios, soluções ecológicas ou simplesmente de nos maravilharmos perante a criatividade da natureza. A narrativa de urgência que definiu as últimas décadas deve transformar-se agora numa narrativa de esperança ativa,
onde a comunidade internacional reconheça a sua responsabilidade histórica na preservação deste patrimônio da humanidade. O Manifesto do Oitavo Continente exige que deixemos de ver a natureza como um recurso a explorar e comecemos a vê-la como um sistema sagrado do qual formamos parte integral. A ciência dá-nos as ferramentas, mas é a vontade humana que deve decidir se permitimos que este tesouro evolutivo continue a brilhar ou se deixamos que se apague no silêncio do esquecimento. O destino dos lêmures, das orquídeas e dos baobás está intrinsecamente ligado ao nosso, e a sua sobrevivência é a prova definitiva da nossa maturidade como espécie capaz de proteger o que é frágil e único. No final do dia, quando o sol começa a sua descida e tinge de púrpura os afiados cumes de pedra dos Tsing, um amanhecer eterno parece projetar-se sobre o horizonte de Madagascar. O Dr. Mateu Rakoto detém-se num mirante natural, sentindo a presença dos ancestrais da selva que parecem observar das sombras das árvores milenares. O ciclo narrativo fecha-se com uma visão de futuro, onde o equilíbrio se restabeleceu. Não pela ausência do homem, mas pela sua integração respeitosa e consciente no ecossistema. Os lêmures fantasmas saltam entre os ramos com uma liberdade que já não está ameaçada pelo medo, e os seus gritos melódicos ressoam como um hino de vitória sobre a adversidade. A responsabilidade de preservar este fragmento perdido de Gondwana recai sobre os ombros das novas gerações, que aprenderam a valorizar a herança dos seus pais e a riqueza da sua terra sagrada. O Tsing, com os seus labirintos de rocha calcária, mantém-se como um guardião eterno, um lembrete de que a paciência da geologia supera sempre a impaciência da cobiça humana. Madagascar segue em frente, já não como uma relíquia do passado, mas como um farol de biodiversidade que ilumina o caminho rumo a uma era de restauração e respeito mútuo. Enquanto as estrelas se acendem sobre a selva de espinhos, o eco da vida recuperada enche o ar, garantindo que o reino dos lêmures e a magia da ilha perdurarão para sempre no coração do mundo. A história deste continente perdido é, em última instância, a história da nossa própria capacidade de redenção e da nossa promessa de não deixar que a beleza do mundo se desvaneça na escuridão.